Se entre os adultos os celulares já fazem parte do dia a dia, entre os jovens eles são quase a extensão do corpo. Mas o uso na sala de aula é proibido por lei em vários estados e cidades brasileiras. Em alguns casos, o uso só para fins pedagógicos é permitido. E é esse ponto que o Conexão quer discutir. De que forma usar o celular nas aulas ajuda no aprendizado? Para essa conversa, nós chamamos a orientadora pedagógica Catarina Yavelberg, que fala de São Paulo. Tudo bem, Catarina? Tudo bom, Eliane? Seja bem-vinda ao Conexão. É preciso ter bom senso e prudência por parte do professor? Porque, de alguma maneira, se ele libera esse uso em sala, pode ser que ele perca o controle, né, sobre de que maneira a turma, os estudantes, estão utilizando os aparelhos. Com certeza, o professor, ele é o mediador da aprendizagem, né, dos processos de aprendizagem, e quando ele for planejar uma atividade usando, por exemplo, o aparelho celular em sala de aula, ele precisa prever tudo que pode acontecer. Os professores não devem temer as novas tecnologias. O celular é uma ferramenta bastante potente, né, da aprendizagem. Ele, enfim, tem câmera fotográfica, filmador, acesso à internet. Ele pode ter dentro dele vários aplicativos que contribuem com a produção do conhecimento. Mas por si só, ele não tem nenhuma potência, a não ser que o seu uso seja feito de forma crítica e reflexiva. Eu acredito que o professor não deva temer o uso, mas ajudar os alunos a problematizar o uso em sala de aula. Agora, na sua opinião, assim, de que maneira prática, né, ele pode ser utilizado? Por exemplo, o acesso à internet do celular, o professor discutindo, por exemplo, a questão da inteligência artificial, como é que a linguagem tecnológica trabalha com os algoritmos, ele pode pedir, por exemplo, para cada aluno no seu aparelho digitar algumas palavras num site de busca e perceber e pedir para os alunos, por exemplo, compararem os resultados. E os alunos vão ver que, embora eles digitem as mesmas palavras no mesmo site de busca, o que vai aparecer como pesquisa são informações diferentes. A partir daí, por exemplo, pode ser iniciada uma discussão com os alunos. Pode ser problematizado por que será que no computador do professor ou no celular do professor e dos alunos vão aparecer, por exemplo, informações diferentes, uma vez que eles usaram a princípio a mesma ferramenta de busca. Pois é, são muitas... por exemplo, um uso que pode ser pertinente em sala de aula para levantar uma questão sobre os algoritmos utilizados na inteligência artificial. Pois é, são muitas possibilidades, né? E nós, inclusive, fomos ouvir alguns professores que já estimulam os seus alunos a usar o celular para consultas e outras pesquisas, garantindo aí um bom resultado. A equipe da ESPM de São Paulo, que é da rede de universidades parceiras aqui do Futura, foi conferir. Veja só. A aula é de geografia. Na mão, ao invés de mapas, o celular. Aqui na Escola Estadual Ministro Costa Manso, na Zona Sul de São Paulo, o aparelho é um aliado na hora de ensinar. No geral, o uso do celular em sala de aula, ele otimiza para mim recursos, né? Então, o professor ele consegue, a partir do uso do celular com os alunos, otimizar toda a parte de recursos que eu, porventura, tenha que relatar para o professor. Uma pesquisa realizada pelo CETIC, órgão ligado à Unesco, apontou que 74% dos estudantes do ensino médio fazem uso do celular para atividades em sala de aula. Ele auxilia muito na imagem, no caso da geografia, gráfico, mapas. Ele é um uso, eu posso pegar uma reportagem atual e eu não dependo de recursos como xerox ou livros para trabalhar. Desta forma, os alunos utilizam o celular para tirar foto dos conteúdos e estudar na sala de aula. Como apontado na pesquisa, apenas 31% dos estudantes do Brasil usam internet no celular. Destes, apenas 30% são de escolas públicas. Facilita tanto para o aluno quanto para o professor, porque o professor às vezes não consegue imprimir folhas e tudo mais, e só passa lá por um e-mail e o aluno consegue com maior facilidade e com maior desempenho. Catarina, eu acho que também o professor pode aproveitar e explicar, esclarecer com a turma, né, por que não utilizar, porque o excesso em sala de aula também atrapalha, né? Também é um caminho.
Sem dúvida. Quer dizer, o celular, ele na sala de aula, ele vai sempre tem que ter uma finalidade pedagógica e nunca de entretenimento. E é importante que o professor problematize com os alunos, inclusive, o que significa ter um celular ligado em sala de aula para uma atividade pedagógica. Né? Ele tem uma determinada função e é importante não só na escola, na sala de aula, né, dentro do ambiente da escola, mas também as famílias, uma vez que dão um celular na mão dos seus filhos, é importante orientar para o uso do celular, né? Porque muitos dos jovens se comunicam através do celular, principalmente nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, como se fosse um espaço privado, e se trata de um espaço público. Então, é muito importante fazer uma reflexão ética sobre o uso adequado e inadequado do aparelho celular. E é bom que assim não passa uma coisa de ditadura, né? Ah, não quer que eu use porque não quer que eu use. Não, falou que para eu não usar por conta disso, e ele, enfim, chega à própria conclusão, o aluno, no caso. Sempre conversar é melhor, né? Agora, será que esses exemplos que a gente viu agora dariam certo com turmas menores, com alunos de 10 anos, 11 anos? Acredito que sim. Quer dizer, tudo depende da intencionalidade do professor. O uso, por exemplo, na reportagem a gente ouviu o uso do celular para fazer pesquisas de documentos atualizados, principalmente de mapas. Isso pode ser feito com os pequenos também. A questão é que se a gente deve ou não estimular crianças tão pequenas a terem um celular. Quando a escola deve interferir nessa relação aí do professor com o aluno? A escola pode criar o seu próprio código de ética para o uso do aparelho? Olha, todas as escolas têm um regimento interno. E esse regimento interno, né, que consta os direitos e deveres dos alunos, precisa ser discutido com os alunos. Eu já trabalhei em escolas que proibiam o uso de celular dentro da escola. A gente sabe que tem escolas que o uso pode ser realizado em alguns espaços e na sala de aula somente mediante autorização do professor. Não, eu acho que o caminho mais interessante é a escola problematizar com os alunos o uso do aparelho, identificar com os alunos quais são os usos adequados e inadequados dentro do espaço público e privado, e ajudar os alunos, na verdade eles precisam ser formados para usar o aparelho celular. Quando a gente simplesmente abole o uso do aparelho, não fala sobre isso, a gente também não promove uma possibilidade educativa. Tá ótimo. E é bom para o professor também esse aparelho, né? É mais uma ferramenta que ele tem para trabalhar em sala de aula. Com certeza. Catarina, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Olha, se você quiser rever essas e outras entrevistas do Conexão, acesse o futuraplay.org, tá tudo lá para você ver novamente, compartilhar. Até a próxima.